Olha que interessante. Essa semana eu fui convidado para dar uma entrevista no programa de rádio Microfone Aberto com Roberto Nogueira. Lá surgiu uma dúvida muito interessante de um ouvinte querendo saber o seguinte: Doutor Vitor, se eu tiver com a minha água, minha luz inadimplente, não conseguir pagar, pode cortar a minha água e a minha luz? É uma pergunta muito interessante, é uma pergunta de utilidade pública. E aqui vai a resposta. E lá foi a mesma resposta que eu falei. E agora eu vou reiterar essa resposta, explicar um pouquinho mais. A água e a luz são bem essenciais para o ser humano sobreviver, para o ser humano viver, manter a sua vida, seu dia, limpar, tomar um banho, limpar a casa, as coisas, lavar uma vasilha, até mesmo se manter vivo. Aí é que está a questão. Pode ser cortada desde que seja observado um procedimento legal para isso. Ou seja, só pode ser cortada se o juiz permitir, se uma ordem judicial autorizar, o que não é o que acontece. As companhias de saneamento, fornecimento de energia, elas simplesmente fazem o corte e espera que a pessoa pague, faz uma pressão. Isso é proibido pela legislação brasileira. Entenda bem, o que é proibido é a forma como é feito o corte. Se o corte for feito dentro da lei, pode, desde que observe todos os parâmetros, procedimentos que a lei determina. E para fazer isso, um dos requisitos é ter uma ordem judicial, ou seja, uma autorização do juiz e aí fazer um corte de água ou de energia. É preciso de uma ordem judicial. Não é simplesmente chegar e cortar. Se, por exemplo, a sua água foi cortada e a sua energia foi cortada sem observar esse procedimento, cabe uma ação para poder restabelecer o fornecimento de água e de energia. O primeiro passo é esse, restabelecer de imediato, porque são bens essenciais para a sobrevivência do ser humano. Segundo passo é você tentar fazer uma negociação. Então é possível sim entrar com uma medida judicial para que o juiz faça um intermédio, para que o juiz seja o fiel da balança, ele faça uma conciliação para que você consiga efetuar o pagamento dessas contas. Porque existe um débito, elas devem ser pagas. Terceira situação é, cabe um dano moral se o corte for feito irregular? Cabe. Exatamente por isso. A lei determina que deve ser observado o procedimento para que seja feito o corte. Não sendo observado o procedimento, aquela conduta, aquele corte, aquela ação de ir lá e cortar de forma autoritária está descumprindo a lei e pelo fato dela descumprir a lei, cabe uma indenização por dano moral, sim. E ela recebe uma indenização muito superior a esse valor. Ela pode compensar, ela deixa de pagar e compensa o que ela tem a receber com o que ela deve, ou ela pode ficar com dinheiro, efetuar o pagamento, muitas vezes ela já pagou, então ela fica com dinheiro. Isso é possível acontecer e a lei te dá essa brecha. O judiciário está antenado para esses casos. E é muito comum esse tipo de ação. No dia de hoje eu tenho uma decisão liminar de um processo que a gente está cuidando, que o juiz fez exatamente o que eu estou dizendo. Mandou a companhia de saneamento, a companhia de fornecimento de água, restabelecer o fornecimento da água porque ela é um bem essencial. E agora ele vai intimar essa companhia para ligar de imediato a ordem assim. Eu vou até ler para você aqui. O juiz vira e fala assim: que seja restabelecido o fornecimento de água no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juiz, se não for cumprida essa ordem. Essa liminar aqui, ela saiu hoje. Muito interessante. E o argumento que a gente usa é exatamente esse. A água é um bem essencial para a sobrevivência do ser humano, portanto, não pode ser cortada quando não for observado os procedimentos legais, quando não for observado o que a lei determina, a forma que a lei determina. Nesse caso, não pode. A única exceção que permite esse corte de água seria quando a companhia de água, de energia, quando a companhia observa os comandos legais, entra com uma medida judicial, obtém uma ordem do juiz, uma autorização para daí ela proceder ao corte. Como é custoso e, por muitas vezes, demorado, as companhias de fornecimento de energia, fornecimento de água e vários outros itens essenciais para a sobrevivência, em todo o Brasil, isso não é privilégio de nenhum estado, em todo o Brasil, essas companhias não observam esses procedimentos e, ao não observar os procedimentos, elas cometem um ato ilegal. Para você ter conhecimento disso, é muito importante você saber os seus direitos, para você saber o que você pode exigir do país que nós vivemos, do seu estado, da sua cidade, dos órgãos que te servem. Eles é que nos servem, tá?
É importante você saber os seus direitos para você exigir. Se acontecer alguma situação dessa com você, procure um advogado. Se você teve a sua água, energia cortada e você pagou, ou você pagou depois e quer uma indenização posterior por conta do ato ilícito, procure um advogado da sua confiança. Vai te ajudar bastante. Grande abraço, até a próxima, boa sorte.